Então, como é que nós vamos utilizar para identificar um tipo de objeto? Nós vamos usar duas funções. Nós vamos usar o typeOf ou o mod. Então, quando existe um tipo de objeto do qual tem um nome associado a ele, a gente pergunta, que tipo de objeto é esse? Nós vamos preferir estar identificando os tipos de objeto com esta função typeOf, porque ela está relacionada à tipagem C. A tipagem, ou seja, a forma interna de como a máquina o observa diante da tipagem da linguagem S é por meio de mode. Mas a gente vai ver que existem alguns detalhes e, tendo essas duas formas, a gente pode ganhar em algumas coisas. Às vezes eu não estou interessado em saber se um número é inteiro ou é um número real. Dessa forma, usar o mode é melhor do que usar o typeOf, porque ele consegue diferenciar isso, porque isso é diferenciado na linguagem C. Na linguagem S, não. O valor sendo numérico, já automaticamente para ele já é satisfatório. Já na tipagem C, não. Nós identificamos um número inteiro, que a gente chama de integer, ou double, número de dupla precisão. A diferença entre esses dois é simplesmente a alocação de memória que nós precisamos, uma vez que o número tem uma maior precisão, o segundo, do que o primeiro. Um exemplo tirado do código R4.5, lá na página 51. Então, aqui nesse caso, o que é que nós temos? Nós criamos um vetor sem elemento algum dentro dele e o nome x se associou com esse vetor. Nós criamos por meio da função vector. E aí queremos verificar a tipagem desse objeto. Veja, ele nesse caso, o R é uma linguagem interpretada. Então, nesse caso, como eu não inseri valor algum, quando eu peço typeOf AX, ou seja, quem é o objeto, qual a tipagem do objeto do qual ele está se ligando, ele nos diz, é lógico. Aí eu vou, em termos de mode, que é uma outra função na tipagem S, ele me diz é lógico também. Aí veja, quando nós usamos essa função aqui, é muito interessante, ela não é dada nos manuais, porque ela é uma função especificamente interna do R, do qual nós conseguimos ir no submundo do R. Veja, aqui nós temos informações tais em que uma delas, essa numeração aqui, é justamente a numeração de referência do qual a memória ativa do seu computador armazena o objeto. Essa daqui. Aí veja o que é interessante. Sem detalhar isso daqui, porque isso é uma coisa meio que intermediária e avançada, nós não vamos detalhar. O que nós só queremos chamar a atenção é este nome aqui, ó. Este nome é a codificação do tipo do objeto interno em R. E essa codificação é específica para objetos lógicos, do tipo lógico, que é esse daqui. Então, diante disso, o que nós queremos dizer é que nem sempre o que nós observamos em termos de comportamento ao usuário, da estrutura externa do que nós observamos, é o que a máquina armazena, é o que o R entende de forma interna. Isso aí vocês têm que guardar. Diante disso, nós vamos aqui para essa primeira situação. Criei com o valor 10, é que esse L é para identificar que o número é inteiro, especificamente. Se eu não fizesse isso por padrão, ele identificaria isso aqui como um número de dupla precisão. Mesmo que aqui internamente 10 com dupla precisão fosse a mesma coisa do que o número inteiro, mas a alocação de memória para um número de dupla precisão é maior do que o de não dupla precisão. Então, muitas vezes a gente acaba armazenando mais, acaba gastando mais memória em determinadas situações sem necessidade. Então, vamos lá. Aqui nesse caso, nessa simples linha de comando e execução, nós vamos observar que x se associa com o nome 10. A pergunta é, que tipo de objeto x está ligado? Vamos aqui na ilustração. Nós temos um projeto que é justamente mostrar
apenas por meio de ilustração por trás do código R. Olha que interessante esse processo. O que representa X, vou voltar, X se liga ao valor 10. O que essa execução representa? Olha só, esse operador aqui, na realidade, ele é uma função em que ele tem dois argumentos, um dele é x e o outro é value. X é justamente o nome do objeto e value é justamente o valor do objeto. Então, isso daqui é um tipo de objeto que a gente chama objeto do tipo special. Olha só. Ainda mais, esse nome aqui, x, ele é um tipo de objeto do qual nós nominamos objetos que vão ficar armazenados na memória. Ele tem um tipo, ele tem uma tipagem específica que é chamada symbol. E por fim, nós temos um terceiro objeto, que foi esse 10 que nós criamos. E o fato de eu usar o L aqui, eu estou dizendo que ele é um número inteiro. Então, ele internamente, ele está sendo armazenado como uma tipagem de objeto do tipo integer, um número inteiro. Então, só aqui, sem falar no entorno do que acontece na execução, nós temos 3 objetos. Olha que doido! 3 objetos envolvidos. Então, por isso que nós dissemos, e na realidade que John Chambers fala, tudo que existe em R é um objeto. Então, e esses objetos, todos eles, se você chamá-los, ele tem aqueles 3 atributos básicos, modo e comprimento. O modo a gente vai entender como a tipagem, que pode ser obtida por meio de typeof ou mode, as duas funções.